Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Este é o programa Em Foco, um programa de entrevistas e debates. E hoje nós vamos entrevistar a delegada da mulher aqui de Piracicaba, Monalisa Fernandes dos Santos. Um prazer, muito obrigado pela sua presença, Monalisa, de estar aqui com a gente. Agradeço muito a sua presença. E nós vamos conversar também aqui, vai fazer parte dessa entrevista, Cristiane Sanches, editora da Jovem Pan News aqui de Piracicaba, editora de jornalismo da Jovem Pan. Obrigado também, Cris, pela presença. Obrigada pelo convite. Doutora, é um prazer mais uma vez poder estar te cumprimentando aqui nessa... É um prazer estar aqui, né, podendo colaborar com vocês, com esse canal de Piracicaba. E vamos falar, né, sobre violência doméstica, que é um tema muito atual, em voga, e é bom a gente estar sempre discutindo, né, esse tema. Nesse mês da mulher, a gente Exatamente. Nós estamos fazendo várias entrevistas aqui, é muito importante realmente a gente estar trazendo para a população informações a respeito do que está acontecendo, do que tem sido feito para melhorar, diminuir a violência no país, né, em Piracicaba principalmente. E é muito bom poder estar com a doutora aqui para a gente bater um papo. Eu que agradeço o convite. Posso começar? Pode, Cris, pode. Ladies Vamos first, lá. né? Vamos lá. O mês é de vocês, vocês é que mandam aqui. Então, obrigada. Eu estou realmente muito feliz de poder, inclusive, hoje estar conhecendo a doutora Monalisa, que eu conheço, né, pela reputação de grande profissional que é, trabalha com a doutora Olívia também lá na DDM. E eu estava dizendo aqui, antes de nós começarmos, estava conversando com a doutora Monalisa, explicando a ela que nos meus 33 anos de jornalismo, cobrir a área policial nunca foi a minha parte, eu sempre, né, fui para outra área. E atualmente eu tenho, né, prestado mais atenção no que está acontecendo, até por conta do que a gente faz lá na Jovem Pan News. E eu perguntei a ela o seguinte: doutora, nesses meus 33 anos de jornalismo, eu tenho a sensação hoje de que a violência doméstica contra a mulher aumentou. Isso é só uma impressão? Por favor, doutora, responde agora no microfone, diante das câmeras, o que a senhora me Então, disse. nesses anos, né, de experiência, aqui há 15 anos à frente da Delegacia da Mulher, só de Piracicaba, isso é comprovado nas estatísticas. Ano a ano, a gente vem comprovando que os números só aumentam. E nos últimos anos, 4, 5 anos, a gente tem notado uma violência maior. Mais feminicídios, tentativas, lesões corporais de natureza grave, que isso geralmente não acontecia. O crime com mais incidência seria uma ameaça, uma lesão corporal leve. Então, ultimamente, a gente está vendo que a violência está banalizada e a violência doméstica ela está indo cada vez para crimes mais graves. Quando que ocorria feminicídio aqui em Piracicaba? Cheguei em Piracicaba em 2007. Naquela época, muito difícil, tinha um feminicídio, que não era feminicídio, era homicídio, tentativa, muito menos. Então, a gente está vendo, com o passar dos anos, a violência está aumentando. Não só a violência doméstica, mas em outros campos também, a violência urbana, né, roubos, latrocínios, tráfico de drogas. Então, acredito que seja uma tendência, né, o aumento da violência, mas a violência doméstica, que eu pude perceber, realmente ela está aumentando. E agora a gente tem, né, tentado combater isso, não eu, mas os órgãos públicos, implementando medidas, né, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela já foi alterada várias vezes para ela ficar mais rigorosa, mais dura, para o agressor realmente ter uma punição efetiva, que antigamente um descumprimento de protetiva não era crime. A gente tinha que fazer um boletim de ocorrência, no caso de descumprimento, e mandar o agressor, quem estava descumprindo, embora para casa. Depois nós tínhamos outras ferramentas, a representação pela prisão preventiva, mas isso não saía na hora. O juiz, o Ministério Público tem que analisar. Então, isso foi criando modificações dentro da própria lei, para a lei ser mais firme, rigorosa, para ter realmente a punição. Não é você prender hoje e amanhã ele ser liberado, né? Então, assim, tem o descumprimento, que eu achei muito importante essa alteração, para a gente realmente, quem descumprir a lei, ser preso. E quando é preso em flagrante pelo descumprimento, ele não sai no dia seguinte. Geralmente, ele fica algum tempo até o juiz analisar e verificar que ele tem condições de ser colocado em liberdade. E também não cabe fiança na delegacia, que isso é muito importante a gente frisar, né? Que tem muitos crimes que a gente pode arbitrar fiança, mas o descumprimento é proibido por lei. Eu não sabia disso. Sim. Isso já ajuda bastante. Já né? ajuda que, por exemplo, ele descumpriu a lei. Então, ele
tem que ter uma punição mais rigorosa do que aquele que foi preso em flagrante por uma ameaça, né? Então, eu acredito que esse é o espírito da lei. Doutora, você acha que, na verdade, será que a violência que aumentou ou a informação que está chegando mais para o órgão público? Então, eu acho que tem mais divulgação, denuncie, registre boletim de ocorrência, mas a gente sabe que mesmo esses números altos, tem a cifra negra, que Ainda não muitas aparece. mulheres, isso, não procuram a delegacia, não registram. Pela leitura dos boletins de ocorrência, você percebe, eu já fui agredida há tanto tempo, essa é a primeira vez. Ou aquelas pessoas que, não, eu já fui agredida, já é a segunda ou terceira vez. Ou já mudou de relacionamento e o outro relacionamento também sofreu violência doméstica e está registrando. Mas a gente sabe que nunca a gente vai abranger 100% dos casos, né? A delegacia nunca vai atender 100% dos casos que ocorrem naquele dia de violência doméstica. Nós registramos um X. Mas eu acho que, assim, a divulgação, a conscientização está sendo bastante e a mulher está se encorajando cada vez mais para procurar a delegacia, pedir medida protetiva. Nós temos muitos pedidos de medidas protetivas por dia, por mês. Então, isso significa o quê? Que a mulher está confiando, está acreditando que a medida protetiva é um instrumento da justiça, né? Um instrumento colocado à sua disposição para a sua proteção. Então, ele pode descumprir? Pode. Né? Não tem como ter uma viatura policial 24 horas com cada mulher que tem a medida protetiva. Sim. Mas tem a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal que ela faz esse acompanhamento com as mulheres que têm a medida protetiva, se ele está respeitando, não está, se já teve descumprimento, aquela orientação para registrar o boletim de ocorrência de descumprimento, que a gente pode pedir uma prisão preventiva por ele ter descumprido a ordem judicial, e tem o botão SOS agora da Guarda Municipal, que é um outro instrumento muito válido, sim, que ela pode acionar, mas é só aquela mulher que tem a medida protetiva concedida. Se for indeferida, ela não consegue cadastrar esse aplicativo no celular. Então, é mais uma ferramenta que isso pode viabilizar o quê? A prisão em flagrante do descumprimento. Porque muitas vezes a guarda ou a PM chega, a polícia militar, ele já fugiu, já saiu do local, inviabiliza a prisão em flagrante. Então, vai pegar só à noite, mas o descumprimento foi de manhã. Então, muitas vezes não tem, né, os requisitos de uma prisão em flagrante, mesmo às vezes apresentando na delegacia, às vezes a gente tem que liberar. Mas eu acho que o botão é muito válido para isso. Eu não sei se a senhora tem essa estatística, mas tenho a impressão que a maioria dos feminicídios cometidos foram feitos por homens que deveriam estar afastados das mulheres por medida protetiva. Ou não tem esse número? Inicialmente, vamos colocar assim, inicialmente, o que eu pude perceber, as mulheres que morriam não tinham boletim de ocorrência, muito menos medida protetiva. Então, vamos colocar lá, 2015, 13, 10, cheguei aqui em 2007, 2011, não tinha BO. A mulher morria, nós fazíamos a pesquisa, nunca tinha tido BO. Não significa que não sofria violência doméstica. Ela até sofria, mas não procurava a delegacia. De uns tempo para cá, 2020, 2019, começou a ocorrer feminicídio com mulher com boletim de ocorrência. Pelo menos o registro. Às vezes ela não representava, não pedia o prosseguimento, né? Para instauração de inquérito e um possível processo. E agora percebemos que alguns feminicídios ocorreram, né? Acho que 2 ou 3, se eu não me engano, a mulher tinha medida protetiva. E mesmo assim, o autor descumpriu e cometeu o feminicídio. Então, assim, foi uma evolução, né? Então, assim, BO, sem BO, agora com BO e boletim, né? Medida protetiva, né? Às vezes ainda não tinha ocorrido a audiência ou até uma sentença condenatória, mas já estava caminhando para o processo. Praticamente já ia ter audiência, alguma coisa assim. Então, assim, as mulheres estão procurando mais, mas infelizmente ainda está ocorrendo o feminicídio, mesmo que a mulher tenha uma medida protetiva. A sensação que a gente tem, pelo seu relato, é que
a evolução da mulher, no caso do mercado de trabalho, tudo que a mulher vem conquistando ao longo das últimas décadas, né? Com a evolução tecnológica, com o acesso que se tem As informações. às informações e a É. forma de acionar a polícia. Quer dizer, o feminicídio cresceu da mesma, né? O crime, a violência contra a mulher acompanhou isso, né? Quanto maior foi a evolução da mulher, maior é o índice de violência contra ela. Dá essa sensação. É isso mesmo? A gente está tendo essa sensação de aumento de violência, de crimes assim mais graves. Mais graves. Né? Uma lesão corporal grave, que às vezes deixa a mulher com algumas incapacidades, um feminicídio, ou uma tentativa de feminicídio, que às vezes a mulher também fica com certas restrições. Cárcere, né? Agora está tendo bastante cárcere privado, que era um crime difícil da gente registrar, mas está ocorrendo também esse crime, porque a maioria dos registros é ameaça e lesão corporal. Agora nós temos a violência psicológica, né, foi colocado agora recentemente no Código Penal, que é um crime que a gente não tinha, então eu tenho também um certo número de registros. Como que caracteriza isso, Então, doutora? isso é difícil a gente caracterizar. A gente até ouve o relato da mulher na delegacia, a gente acaba enquadrando numa violência psicológica, mas a comprovação depois no meio do processo, ou até nos autos de inquérito policial, ela fica um pouco mais difícil, mais delicada, para a gente fazer a comprovação da violência psicológica. Tem que ser muito no testemunhal, acho, né, Às doutora? vezes testemunha, laudos médicos, acompanhamento ele ameaçava médico. a pessoa sempre, ela ameaçava sempre ela, não sei o quê. De repente um vizinho ou um parente que consiga, né? Eu estava vendo hoje, a gente até veiculou lá na Jovem Pan News uma entrevista com o comandante da Guarda Civil. Eu achei muito bacana, além dessa questão do botão de pânico, do botão, né, que aciona a Patrulha Maria da Penha, eles estão com um projeto de ir até condomínios para fazer palestras sobre violência. Eu achei isso sensacional. Porque eu acho que pode trazer consciência e, né, pelo menos intimidar o agressor. Você concorda com isso? Você acha que pode acontecer? De uma certa forma, intimidar as pessoas. Opa, se eu gritar com a minha... né, se eu quebrar um copo temos aqui, a lei do condomínio, né? É. Também. Por isso Como foi é uma que iniciativa. A lei do condomínio que você, né, pode acionar, o síndico, né, ou alguém responsável do condomínio, pode ou acionar a polícia militar, guarda municipal, ou acionar a delegacia, né, das formas... Ele pode ou deve, doutora? Eu acho que é deve. Eu acho que é síndico, deve. Deve, né? pela Ele lei. precisa, né? Isso, se não for possível, ele pode comunicar à delegacia, entendeu? Do que aconteceu, os casos de violência doméstica contra criança, adolescente, mulher, idoso. Né? E dali para frente a gente toma as providências. Mas o ideal é acionar na hora, né? Ou a polícia militar ou a guarda municipal. Mas às vezes na hora não é possível acionar. Então, assim, depois ele pode levar isso à autoridade policial, esse relato, que é uma suspeita de violência doméstica, em tal, né, unidade, né, do condomínio, para a gente proceder às investigações. E também tem a ligação do 180, que a gente recebe bastante, né? Que são as denúncias anônimas, relatando violência doméstica, violência contra criança e adolescente, crimes sexuais. Esse é um número que precisa ser bastante divulgado Sim, mesmo, né? O 180 a gente recebe. Né? Como é que é, doutora? Uma pessoa, se eu moro num condomínio, escuto um espancamento de uma criança ou de uma mulher, eu posso ligar no 180 e dizer, olha, aqui está acontecendo tal coisa. Às vezes ela não tem muitos dados, né? Não sabe o nome, não sabe, né, como chama a criança, a idade, o nome dos pais, mas isso, mesmo assim, é anotado, e pelo menos tendo o número do apartamento, a gente faz diligências até o local, identifica, vê se tem realmente esses moradores, quais são os moradores, as crianças, adolescentes, e faz uma investigação para ver se realmente... Porque a gente não sabe quem ligou, isso, o anonimato é garantido. Então, a gente vai poder investigar, o Conselho Tutelar também recebe a mesma denúncia quando é criança e adolescente, então o Conselho recebe a mesma denúncia do 180, muitas vezes eles chegam antes do atendimento do que a delegacia, ou ao inverso, às vezes nós atendemos primeiro, depois o Conselho que vai até a residência, né, quando tem criança e adolescente vítima de abuso sexual ou maus tratos. Então, os dois órgãos praticamente trabalham juntos nessa questão da denúncia anônima. Legal. Eu vi que
dê uma olhada nas pesquisas, as informações, né? O perfil da mulher que sofre a violência, ela é, na maioria, negra, de baixa grau de instrução, divorciada, tem filhos. Pelo que eu percebi, os feminicídios que aconteceram recentemente aqui em Piracicaba não obedecem muito Não isso. nessa linha, Não né? foi nessa Não. linha, né, doutora? O que nós, assim, né, Recentemente, né? os últimos, não é nessa linha de pesquisa de registro de violência doméstica. De boletim de ocorrência, eu acredito que seja essa pesquisa que você pegou, Esse perfil, né? Esse O perfil perfil. de quem sofre a violência. Mas esse é a maioria dos registros é nessa linha. Eu acho que esse perfil que estava na pesquisa, ele vai mais. Eu acho que é aquela violência doméstica mesmo que não chega às vias de fato, acredito eu. Não chega no feminicídio, Isso, né? não chega no Que é feminicídio. É o mais mais grave. aquela repressão mesmo da mulher, Ameaça. né, da Que pessoa. é grave também. que sim, não, mas, Não é tolerada, mas Sim, realmente é um dado importante a gente saber. E realmente, Piracicaba, os últimos, a gente percebeu que são pessoas que têm um certo grau de instrução. Existe né? um pouco essa. Né, os números mostram, mas existe um pouco esse senso comum de que só a mulher pobre, né, só nas periferias é que acontece a violência, e isso não é. O que eu acho que. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que talvez as mulheres de classe mais alta ou de nível de instrução mais elevado se sintam intimidadas em procurar a polícia ou a justiça para denunciar uma situação como essa. Percebe isso no seu dia a dia ou eu estou equivocada? Assim, no dia a dia, pessoas da classe média alta é mais difícil procurar a delegacia, não que eu não corra. Muitas vezes elas procuram um advogado, elas já peticionam diretamente em juízo uma medida protetiva, ao invés de passar pela delegacia. Então, isso já aconteceu várias vezes. Então, você vê que a pessoa tem um pouco mais de grau de instrução, um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, o que ela se orienta com o advogado pode pedir uma protetiva diretamente em uma das varas criminais. Então, muitas vezes nós recebemos, né, do fórum para instaurar inquérito, porque o pedido foi feito diretamente em juízo. O que eu pude perceber também é a violência doméstica contra idosas. O filho que agride a mãe, o marido, um de 70, outro de 75, que agride, ameaça, ofende. Então, essa faixa de idosos, né, idosas sofrendo violência doméstica também aumentou, eu acho assim, um pouco, e adolescente. Então, o que era difícil, adolescente, porque hoje os adolescentes já namoram, né, começam uma vida amorosa, um relacionamento um pouco mais novo do que a nossa época, vamos dizer assim, e às vezes já começa num relacionamento com violência, permeado pela violência. Então, muitas vezes o pai ou a mãe buscam a delegacia para registro do boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, às vezes já chegaram até conviver, têm filhos, e nessa situação tem que pedir medida protetiva e terminar o relacionamento. A pandemia pode ter agravado isso? Pode ser. O fato de ter que conviver mais tempo junto. E ter... Então, na época da pandemia, forma... nós não tivemos registro quase nenhum, né? Porque ninguém podia sair de casa, então foi criados os mecanismos para registro de boletim de ocorrência online. Foi aí que surgiu, né, a Delegacia da Mulher Online, que você pode registrar pelo site da Polícia Civil. Então, aí que surgiu, até então não era permitido, eram alguns crimes que a gente poderia registrar pela internet, pela delegacia eletrônica. Uhum. Então, justamente para a mulher denunciar durante a pandemia a violência doméstica. Porque eu acredito que deve ter aumentado muito. Porque isso se refletiu depois. Sim. Elas foram registrar depois. Na hora que acabou, né, o isolamento, você podia sair. Aí nós começamos a ver o número de registros de fatos ocorrido 2, 3, 4, 5 meses atrás. Então, isso foi registrado mais à frente e tem gente que não registrou também. Tem mulher que não procurou a delegacia, mas você vê nos relatos que em 2020 já tinha sofrido, mas nunca procurou. Então, você começa a ver nos relatos que isso também pode ter favorecido, né, assim, a pandemia e o isolamento, né? Um aumento, sim, da violência doméstica. Nós falávamos aqui também
nos bastidores, né, sobre a questão de armas, né? E a senhora me falou que os agressores, os que cometem o crime de feminicídio, têm usado facas, né? Geralmente. Pelo menos os últimos, a gente tem notado isso e queria entender um pouco, né? Essa cultura do armamento, do vou estar armado mesmo, eu vou para a guerra. Isso mexe muito com o lado, né? O lado mais primitivo da força masculina. Como é isso, esse estímulo pode ser uma causa do aumento Então, essa da cultura, violência? né, de você se armar, eu vou ter uma arma para minha proteção, vou ter uma arma porque eu quero colecionar, eu quero ser um colecionador, um atirador esportivo. Isso eu acho que, assim, pode contribuir lá na frente, porque você pode ter um desentendimento na sua casa, né, alguma coisa, assim, não que vá chegar numa violência doméstica, mas isso pode, com os ânimos acirrados, ser usado de uma forma desastrosa. Contra um vizinho, Sim, né, doutora? vizinho. Agora, sim, essa cultura de todo mundo poder ter uma arma em casa como colecionador, atirador esportivo, eu acho assim, contribuiu um pouco para esse aumento, às vezes, de violência, tanto assim, uma violência no geral, como violência doméstica. A gente tem notado que muitas mulheres têm noticiado, né, nos relatos que o marido, companheiro, namorado tem arma de fogo, e muitas vezes a gente, né, tem que verificar se isso é verdade ou não, e a gente vê que realmente a pessoa tem, mas é uma arma legalizada, né? Alguns casos que a gente pega que é arma ilegal, porque aí tem que prender em flagrante, é um outro procedimento, mas a maioria que a gente percebe é a pessoa que tem realmente o registro, está legalizado. Alguns usam a arma para fazer ameaça, outros não, mas o fato de ter uma arma em casa, isso deixa a mulher mais temerosa, mesmo que ela nunca tenha sido ameaçada, mas É a pressão se os psicológica, ânimos, né? então, A se a pressão psicológica, convivência né? já não está harmoniosa, está tendo muita discussão, já teve ameaças anteriores, já teve agressões, nada impede dele pegar essa arma e usar contra a mulher num momento de uns ânimos, assim, muito acirrados. Então, a gente tem notado muita apreensão de arma esses últimos anos, né? Armas regularizadas. Antigamente, a gente apreendia arma raspada, que não tinha registro, que aí você, né? O cara comprou lá, não sei aonde, pagou R$ 50. Hoje, não. A gente vê que as pessoas querem ter uma arma regularizada, né? Então, falar, eu tô regularizado, para não correr o risco de ser preso, né? No Sim. momento de uma verificação da polícia, né? A gente cumprir um mandado de busca e ver que a arma está irregular e ser preso e tal. Então, assim, eu acho que complicou um pouco mais, né? Essa cultura, né? De, assim, liberação de armas, né? Para a população, que antes era mais difícil, Todo mundo né? se sente mais valente, né? Com uma arma, né? Então, na antes era mais cintura. complicado, era a Polícia Federal que dava a arma, né? Que concedia, né? O porte, a posse. Tinha um pouco mais de rigor. Depois foram feitos outros decretos, né? Que liberaram um pouco mais a aquisição de armas. Eu acho que daí contribuiu. Na minha visão, eu acredito que sim. Doutora, uma pergunta. Qual é a delegacia da mulher perfeita? Que seria a ideal? O governador chega e fala, doutora Monalisa, peça que eu vou te atender. O que seria? Vamos lá, um prédio próprio, né? Nós precisamos ter o nosso prédio. Eu acho assim, uma estrutura que a gente consiga acolher melhor as mulheres. Nós estamos num prédio que é alocado. E acho assim, um prédio que fosse, né, construído, que a gente conseguisse ter um acolhimento melhor, um acolhimento para a mãe, para as crianças, né? Um número de funcionários assim adequado para a gente poder dar um bom atendimento, agilidade nos inquéritos. Não adianta eu instaurar um inquérito e levar não sei quantos meses para eu encaminhar para o fórum iniciar a parte processual, para denunciar, ter audiência. Então, nós precisamos ter agilidade na delegacia. E, para isso, nós precisamos ter um número maior de funcionários, de servidores policiais, para ter essa agilidade. Então, acho que esses dois requisitos acho que seriam
ideais, né, para a gente poder contribuir melhor. A estrutura hoje de viaturas, de computadores, como é que está Sim, essa hoje? estrutura a gente Hoje tem, tá tá atualizada? razoável, sim. Eu acho que seria um prédio que a gente, né, a gente está lutando para isso, para ter uma delegacia 24 Eu cheguei a horas. ouvir alguém falando de área que seria doada Eu acredito para, que já tenha né? sido doada pela É, prefeitura, eu não tenho aham. Que precisa é agora isso, é a levantar esse construção prédio. e a gente viabilizar essa delegacia da mulher 24 horas, que é assim, todo mundo, né, gostaria que existisse aqui em Piracicaba uma delegacia da mulher 24 horas. Eu acredito que há demanda para isso, porque hoje o nosso plantão ele atende não só Piracicaba, mas como a sub-região, Saltinho, Charqueada, Elias Fausto, Capivari. Então, eu acredito se nós fôssemos atender toda essa região como delegacia 24 horas, delegacia da mulher teria uma demanda, porque muitas vezes o plantão final de semana tem muitas ocorrências de violência doméstica. Sim. O período que mais ocorre violência doméstica, à noite e finais de semana. Isso já é estatística. Então, durante o dia, durante a semana é muito mais tranquilo as ocorrências, mas à noite e finais de semana tem uma demanda maior. Diz que quando chove também parece que diminui. Foi um comentário que eu ouvi da doutora Olívia falando sobre Chuva quando e frio é chove. uma bênção, né? Porque acho que É. fica tudo mais tranquilo para a polícia. As Então, pessoas assim, saem diminui menos, né? bastante. Que Todos os tipos de eu crime. acho que a bebida alcoólica talvez aí seja um componente bastante presente nas ocorrências, né, doutora, ou não? Hoje bebida e droga. drogas, né? Antigamente vinha muito no boletim de ocorrência. Meu marido faz uso de bebida alcoólica, hoje você vê que tem a bebida e a droga. Aliás, doutora, o componente saúde mental, que peso tem, né, nesses casos da violência e nos casos extremos do feminicídio? Eu fico imaginando o nível da saúde mental da mulher que se submeteu, às vezes, a um relacionamento tóxico, abusivo, por muitos anos, até chegar o momento de ser executada pelo parceiro, pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, e ao mesmo tempo também a saúde mental desse indivíduo que comete, de achar que uma mulher é a posse dele, que é uma propriedade, e dele não conseguir entender o que é um não, um nunca mais, e achar que ele tem que acabar com a vida dessa mulher. Eu vejo uma coisa, não podemos justificar que a doença mental, né, seja presente em tudo, mas você que lida, né, tá aí prendendo e trabalhando nesses casos, como é que é a sua percepção sobre a situação mental dessas pessoas? Então, a mulher, ela chega muito abalada. Então, você vê que a parte, né, mental dela já está bem abalada, está bem complicada. O agressor, quando a gente tem contato, alguns você percebe que já deve ter algum problema psiquiátrico, que aquilo já transcende de só maldade. Então, você vê que já precisa de um tratamento psiquiátrico. A mulher, muitas vezes, ela também precisa de uma ajuda, por isso que nós encaminhamos, muitas vezes, para o CRAM, para uma ajuda psicossocial, às vezes vai encaminhar para uma parte de médica, né? Psiquiatria, ou uma parte social. Os dois lados precisam de ajuda, tanto a vítima como o agressor, porque nem sempre o agressor vai preso. Hoje a mulher, ela termina um relacionamento, né? Às vezes ela não é mais importunada por aquele agressor, mas ele vai começar com outro relacionamento com outra pessoa. E a gente precisa tratar esse agressor. Muitas vezes esse tratamento vai fazer com que ele enxergue a mulher de uma outra maneira, não como objeto, que ele não possa ser contrariado. Muitas vezes a gente vê isso nos relatos, que ele não aceita ser contrariado, né? Tem que fazer sempre a vontade dele, não aceita o fim do relacionamento. Então, acho que precisa trabalhar isso também no agressor. Teria que ter algum projeto da gente encaminhar esses homens para esse tipo de tratamento, né? Um tratamento psicossocial ou até um tratamento médico, Fora o reflexo das crianças, né? Também Sim. as crianças também devem psicologicamente extremamente abaladas, né? As crianças que fazem parte desse convívio. Sim, desse convívio de E violência. nós falávamos aqui, né, doutora, que o policiamento ostensivo, ele não vai reduzir esses índices alarmantes, né? Eu estava vendo aqui o Fórum de Segurança Pública, né, que soltou uma pesquisa recentemente,
foram 18.600.000 mulheres agredidas de alguma forma, né? Desde a agressão psicológica, verbal, até o feminicídio no Brasil ano passado, né? É muita gente, é muita gente. Então, não é um policiamento, existe um trabalho a ser feito aí. Eu acho que uma das coisas é fazer o que nós estamos fazendo aqui, se me permite, mas acho que os meios de comunicação, a informação, o tema tem que ser exaustivamente debatido, porque até há pouco tempo ele era um tabu. As pessoas vivem numa bolha que elas não conseguem perceber, às vezes, né, que muito perto delas tem lá aquela mulher que está sofrendo abuso, que está sob cárcere privado, que está sendo diariamente, né, intimidada, agredida. Então, as pessoas têm que ouvir. E acho que tem que ser feito um trabalho de base. Não sei se você concorda, mas alguma coisa tem que começar a mudar na forma como se criam filhos, como se criam os meninos, as meninas, porque senão isso vai virar uma avalanche. Lá na frente vai terminar como, né? É cultural, né, doutora? Assim, eu entendo o seguinte, tem que ter uma política pública de enfrentamento de violência doméstica, como ter uma política pública de enfrentamento de tráfico de drogas. Então, eu acho assim que todos os governos, estadual, federal e municipal, têm que ter uma consciência e realmente implementar essas políticas públicas. Fora isso, a gente tem que começar em casa a educação, né, dos nossos filhos e filhas, de forma que eles não reproduzam o que está sendo reproduzido há anos, do machismo, da cultura do homem poder fazer tudo, a mulher não, e etc, né? Isso também tem que ser trabalhado em nossas crianças, eu acredito. Né? É cultural. É cultural. E isso é mundial, né? Não é uma coisa só do Brasil. Não é. Né? A gente sabe que em outros países, né? Até pior. Até pior, Sim, né? Então, acho assim, temos que trabalhar isso, tanto na escola como em casa, né? Ter esse trabalho de conscientização da a mulher entender quando ela está num relacionamento abusivo, às vezes ela não tem essa visão, às vezes não chegou a ameaçar, não chegou a, né, agredir, mas o relacionamento está caminhando para isso. A pessoa já está demonstrando no comportamento, né, que ela pode chegar nesse ponto. Às vezes a mulher não consegue enxergar, então ela precisa de uma ajuda. Por isso que os debates, né, toda essa rede, né, que a gente tem que debate, né, a propaganda na TV, sempre um alerta, isso eu acho que incentiva a mulher ela a enxergar isso. E nós que às vezes enxergamos isso em alguns relacionamentos, a gente pode até alertar, conversar, né, e explicar, olha, esse relacionamento não está muito legal, você fique atenta. Às vezes a pessoa até não vai concordar naquele momento, mas é uma questão de você já, de alguma forma, já estar ajudando e contribuindo para que aquela mulher não venha a sofrer violência doméstica. Sem dúvida. Maravilha. 15 anos. Vamos ver. 15 anos de trabalho nessa área, eu imagino a quantidade de, né, de problemas, de casos que a senhora trabalhou. Eu gostaria que relatasse os mais emblemáticos, os mais desafiadores na sua carreira como delegada da mulher. O que mais marcou na sua carreira, né? Dos casos que a gente conhece Sim. aqui em Piracicaba e região. Acho que teve um caso de um estupro de uma menina, acho que de 3 anos. Eu não lembro a data, mas deve ser 2011. Por um familiar? Não. A mãe praticamente usuária de droga, e ela vivia nessas biqueiras, e a menina foi estuprada por 2 homens, e uma senhora achou ela saindo do meio do mato, naquele antigo hospital psiquiátrico Cesário Mota. Então a menina estava ensanguentada, e ela foi, né, hospitalizada, ficou no hospital de Cana, e nós, assim, conseguimos identificar as 2 pessoas que estupraram, mas eram conhecidos da mãe. Então a gente não sabe se a mãe ofereceu a criança para esses 2 usuários que eram conhecidos a troca de droga, mas a criança é um caso assim que foi difícil. Nós só conseguimos chegar à autoria porque a criança tinha 3 anos, não conseguia verbalizar muito bem quem eram as pessoas, mas o exame de DNA deu. E eles ficaram presos, e a mãe também ficou um pouco presa, que o juiz entendeu que ela poderia ter sido conivente com a situação, porque ela tinha um dever, né, de cuidado, ela não estava com a filha, deixou a filha sair com um desses 2, né, passear, vamos dizer assim, a menina foi encontrada
No dia seguinte, socorrida por uma senhora. Esse foi um caso assim... Esse é um dos, né? Imagina. Um dos. Feminicídio teve aquele caso. O marido matou a mulher amarretada, com uma marretada na cabeça. Teve um caso que ele matou a companheira com uma tora de madeira. Os casos que eu mais lembro que chamam a atenção, né? Abandono de recém-nascido. Tivemos Assim, essa semana, Então, né? a Delegacia da Mulher cuidava, não cuida mais desses casos. Então, eu tive uns 4, 5, desde a época que eu estou aqui, mas todos nós conseguimos esclarecer, identificar quem era a mãe. Assim, foi investigação difícil, mas a gente consegue chegar quem abandonou, os motivos que levaram, muitas se arrependem, tem os motivos que a gente não pode julgar no momento, e muitas vezes querem de volta, né, a criança para poder ter o convívio com a criança. Então, são muitos casos, tem casos que eu não lembro muito, eu teria que escrever um livro, né? Escrevendo conforme a gente vai vendo que é um caso que, né, chama mais atenção, que requer uma investigação mais trabalhosa, mais firme, uma dedicação um pouco maior. Mas alguns que eu lembro, assim, mas casos de estupro, vários nós tivemos, assim, que pedir prisão. Teve um caso que a filha engravidou do pai, o pai abandonou o recém-nascido, a filha teve o bebê em casa junto com o pai, a mãe não sabia. Isso aqui é recente, 2018 mais ou menos. Aí o pai abandonou perto de uma chácara e o próprio pai ligou para a polícia militar que tinha um bebê chorando, aí nós fomos investigando, foi preso, né? O pai e a mãe não sabia, a menina acabou, né? Uma menina de 12 anos que teve o bebezinho do próprio pai. Na região de Artemis, lá no Lago Azul, não foi? Não lembro agora o bairro, mas onde eles moravam, né? Mas a criança foi abandonada em outro lado, foi achada pela polícia militar. Então tem casos e casos, assim, eu teria que, né, puxar na memória, mas tem muitos casos, assim, pra gente falar. E casos, assim, que foram resolvidos, que a polícia conseguiu dar uma resposta à sociedade, à família que procurava, né, uma resposta, a justiça, vamos dizer assim. Sim. Então, que a gente conseguiu resolver. Então, são vários casos, né? E eu fico feliz por isso, porque é trabalhoso, mas a gente consegue dar aquilo que a gente, né, foi contratado, a gente fez o concurso, a gente trabalha para resolver isso e dar uma resposta não só para a família, mas como para a sociedade em geral, né? Tem algum caso específico trabalhando nesse momento, doutora, assim, daquele caso da Tamires, né? Ele já foi preso? Já foi preso, né? Já foi preso em flagrante, foi semana passada, né? Essa tentativa no dia 8 de março, né? Na verdade. Ele foi preso por tentativa de feminicídio, cárcere privado, tortura, né? Agora não temos nenhum caso, assim, de repercussão, que a gente esteja investigando. Tomara que não tenhamos, né? A gente peça que não tenha, né? Que tudo corra na perfeita paz e tranquilidade. A doutora sofre muita ameaça, não? Não. Deus é maior, né? A gente tem que trabalhar direitinho, eu acho que a gente tem que respeitar tanto a vítima como o agressor, a gente tem que ter um trabalho sério. Eu nunca nesses 15 só de Delegacia da Mulher, de polícia 27 anos praticamente. Tudo isso, doutora? Tudo isso. Comecei com 18. Sempre na civil? Eu tô começando a achar que a polícia faz bem, assim, com essa pele boa que ela tem. Não, comecei com 18, não. Eu entrei com 18 na Polícia Militar. Começou a carreira na PM. Olha, onde? Em São Paulo? Região de Bauru. Bauru. Eu sou de Bauru. Então, desde os 18 eu já estou na polícia. Então, quer dizer, fiz 18 e já entrei na polícia. Vem de família de polícia? Não. Não? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, acho assim, às vezes é um perfil que você tem, você presta um concurso e você quer ver que ali você, né, você gosta do trabalho, você tem perfil, você tem vocação, que a gente fala. Então, eu sou daquele tempo antigo, né? Já estou no tempo antigo, já estou nem sou dessa geração nova de policiais, já estou mais no pessoal mais antigo, né? Estou indo para 27 anos. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, mas tudo isso a gente coloca de lado e procura fazer o melhor possível, né? O nosso trabalho, que foi isso que a gente entrou, né? Para fazer um trabalho de uma forma digna, com, né, honestidade, com seriedade,
sempre podendo acolher sempre o melhor possível a vítima, mesmo que a gente não tenha todos os recursos possíveis. Eu sempre pensei assim, desde quando eu estava na PM também, sempre foi o meu trabalho dessa forma. Porque a gente entra muito novo, a gente não tem noção, né? Sim. Com 18 anos, você É. ser policial, ter uma arma na mão, né? Hoje em dia, esse pessoal de 18 anos é totalmente diferente. Tem entrado também pessoas novas, tanto na civil como na militar, que a gente vê. Mas era outra época, a gente tinha muita responsabilidade, né? E é assim, é complicado. Você ser policial não é fácil, mas a gente, no final, tem a recompensa nesses casos que a gente vai falando, que a gente consegue solucionar, E ajudar a família, ajudar as pessoas. É isso que é a nossa recompensa, é isso que a gente fica grato, né? Fica grato, nossa, eu fico assim super feliz. que a doutora tenha muito sucesso. Eu fico super feliz. A senhora me ajudou, tal, Isso é bom. tal. Isso é o que a gente espera. É para isso que a gente vive, É. né? Para fazer o bem, Fazer né? o bem, Pra fazer é o isso bem para as daí. pessoas. É isso É. aí, bacana. O que a doutora diria para uma pessoa hoje que Sofre que violência. sofre uma violência? Qual é o recado? Qual é o caminho que a pessoa A primeira coisa que ela tem que fazer é um registro, ou na delegacia da mulher, ou na delegacia online, e procurar ajuda para sair desse relacionamento que está submetida de violência do gênero ou violência doméstica. Ela tem que buscar ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos sozinhas. Então, nós precisamos de uma rede de apoio, ou de familiares, ou redes institucionais de órgãos públicos que nos ajudem a sair dessa violência. Não é fácil? Não é fácil. Por isso que precisamos de apoio. Mas o primeiro passo é denunciar. Se você não tem coragem, não tem condições de ir numa delegacia, faça pela internet. Se você não conseguir, faça um 180. Acredito que todo mundo possa ter um celular, um telefone. Pode ligar 180 que a gente vai verificar a denúncia. E se a pessoa falar, não, eu estou sofrendo, eu quero ajuda, nós estamos ali para ajudar e tomar as providências todas que nós temos que tomar para ajudar essa pessoa a combater essa violência. Maravilha. Muito bom, né? Muito bom, doutora. Obrigada aí pela... Eu que agradeço o convite, Pelo seu estar tempo. podendo Imagina. falar mais um Precioso. pouquinho desse Nós tema, agradecemos que é muito mesmo. importante. Que maravilha. Obrigado mais uma vez. É um prazer poder realmente conversar a respeito, esclarecer para a população tudo que a polícia vem fazendo, né, para evitar que aconteça mais violência contra a mulher, principalmente. Esse mês é o mês que a gente está comemorando, né, o mês das mulheres. E é importante a gente tratar esse assunto com muita seriedade, com muita responsabilidade, para que a gente realmente leve à população informação certa, informação segura do que tem que ser feito para que quem esteja sofrendo esse tipo de violência tome as medidas que a doutora aqui está falando com a gente. Eu gostaria agora de agradecer os nossos patrocinadores, a Ceular Imobiliária, a SJ Corretora de Seguros, os Postos 3S, né, a Coplacana, né? E também agora o nosso novo patrocinador, que é a Alternativa Óculos, por favor. Pessoal, você que tem uma receita de óculos, vai fazer seu óculos de grau, vá na Alternativa Óculos e o canal de Piracicaba vai dar para você um óculos de sol totalmente gratuito. Você vai poder escolher o seu óculos de sol lá na Alternativa Óculos, tá bom? Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.